Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana estamos falando sobre as promessas de Deus para você, para mim, para nós. E você observou que nessa semana nós falamos muito sobre uma promessa de Deus de ajudar a gente a pensar diferente, ter perspectiva da vida diferente. E ao mesmo tempo nos ajudar a criar uma cultura bíblica, né? Um modelo de pensamento onde nós podemos ah, começar a pensar de uma maneira diferente, para que a gente, não só exposto à palavra de Deus, a gente seja, ah, não seja uma luta, uma briga, uma dificuldade, uma, uma tensão, mas que a gente vai então entendendo que o modelo é o melhor modelo para a vida, né? Nos relacionamentos, tanto com Deus, quanto com o próximo, com a vida, com o mundo, com o futuro, e aí a gente vai estabelecendo todos os nossos relacionamentos. E hoje, então, para concluir nosso terceiro e último encontro, nós vamos falar sobre, dentro das promessas de Deus, sobre o consolo para consolar. Então, Deus, ele não vai dar o consolo para mim e para você apenas para aliviar. A ideia de Deus aqui é que o consolo possa nos fortalecer e nos capacitar para sermos consoladores. Não é só para aliviar o peso, a dificuldade e a tensão que a gente tem, mas para nos capacitar a sermos usados para sermos consoladores também. Então, o nosso texto é 2 Coríntios capítulo 1, nos versos 3 e 4. Eu vou ler para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então a promessa de Deus é que o consolo dele vai estar presente na minha vida, na sua vida, sempre. Essa é a promessa dele. Então, ele começa falando sobre as características desse consolador, que são claras e absolutas. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Então, nós sabemos que Deus é especialista nisso, e ele sabe o sofrimento, a dor e a dificuldade que estamos passando aqui, e é por isso que ele está presente. As duas lições que a gente vai tirar nesse texto. Ele é exaltado a fazer, e o que ele vai fazer por nós. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, é o que o texto diz. Então, ele nos conforta, ele nos capacita, ele nos dá a graça, ele nos dá entendimento sobre a situação. E não estou dizendo que não vai haver choro, mas não vai haver o momento de incapacidade, de loucura, que você não consegue se controlar. Por quê? Porque ele está aqui, ele está presente, ele vai mostrar para nós, para mim, para você, o que é que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que nesses dias de Covid a gente fica assustado com aqueles que, não apenas aqueles que têm, mas especialmente aqueles que venham morrer por conta disso. E se você já teve uma experiência de alguém perto, realmente é um desassossego, né? Quase uma dificuldade que a gente não consegue controlar. E eu não sei como é que as pessoas não conseguem ver, boa parte, talvez até a maioria de nós brasileiros, não tem nenhum receio, né? Então, abriu o shopping, as pessoas estão lá. Foi fazer o que lá? O que era tão urgente assim, né? Que não podia esperar. Eu vou me arriscar. Gente, não é brincadeira, pois é. Para aqueles que sofrem, para aqueles que estão próximos, Deus vai dar o conforto, Deus vai dar o consolo. Para aqueles que estão aí sem saber o que fazer,
e estão fazendo, então Deus vai fazer de uma outra maneira, no outro tempo. Então, o encorajamento, o conforto, consolação, é isso que quer dizer que sempre foi assim. E assim vai continuar. Deus não vai abrir mão de nos ajudar e de nos fortalecer e nos encorajar sempre. E a gente tem visto nessa semana inteira, Deus não nos livra dos problemas, Ele vai dar treinamento e consolação. Para nós, é o propósito primordial dentro das nossas próprias dificuldades. É Deus que nos conforta e anima em toda tribulação. É Ele que vai dar caminho, é Ele que vai dar suporte, é Ele que vai dar, como Ele fez com Jesus, como Ele fez com Paulo. Paulo fala lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele realmente entendeu que independente das circunstâncias, das coisas, que a vida nos reserva, eu posso crer que Deus vai usar de alguma maneira para o meu benefício. Antes de trabalhar por meio de nós, Ele trabalha em nós, Ele está te preparando e me preparando para esse projeto de sermos consoladores. E você vai poder dizer, eu passei por isso e não foi fácil. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. É que ele vai ser e deve ser exaltado pelo que ele faz por meio de nós, aqui no verso 4, no finalzinho do verso 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Se nós não sabemos a dor, se nós não vivemos a dor de perder alguém, seja lá qual for a situação, como é que você vai explicar isso? O cristão, de uma maneira geral, por isso que ele precisa ser um testemunho fiel, porque se ele não estiver nesse processo de obediência, acreditando nas promessas, quando surge alguém, quando surge uma pessoa ao seu redor, ao seu lado, na sua frente, e conta uma história triste, você vai dizer o quê? Você foi rebelde. Como é que você vai consolar se você não foi consolado? Como é que você vai dizer que a pessoa pode e precisa ter este comportamento ou aquele comportamento se você nunca teve? Agora, é claro que isso pode ser corrigido. Eu tive momentos assim. Você teve? Tá. Eu tenho problemas. Nossa, como eu tenho. Só que para mim, eu aprendi a olhar para o meu passado e ver Deus nele. Ainda quando eu o neguei. Ainda quando eu rejeitei o ensino. Ainda quando eu tinha e sabia o que fazer e não fiz. E eu vim aprendendo a olhar e dizer, olha, foi ruim por isso, seria bom se eu tivesse feito isso. E é isso que eu falo, é dessa maneira que eu consolo. Porque eu passei e entendo agora o que foi que eu passei. Para a gente poder consolar como fomos consolados, eu tenho que sentir esse consolo que já aconteceu na minha vida. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós, porque o alvo, embora primariamente seja você e eu, ele está formando a gente para sermos consoladores. O consolo de Deus é realizado em nós, mas não para nós. A gente não é um reservatório da graça de Deus. Eu vou lá dentro do Gilberto e de outros um pouco da minha graça e eles vão andar cheios da graça. Não é isso. Deus vai nos abençoar para sermos abençoadores. Nós somos consolados para sermos consoladores. Então resista ao destempero. Resista a ser inconveniente. Resista a permanecer infiel. Decida a ser fiel, aceite o consolo de Deus, porque Ele vai te usar. Ele vai te usar. Nossas angústias são pedagógicas, são modelos de ensino para mim, para você, para a sociedade, para o cristão. A gente tem perdido muito isso nesse período. E eu percebo que a nossa ascensão social
e financeira nos afasta do treinamento. E não precisaria ser assim, né? A gente vê na Bíblia homens riquíssimos que foram grandes homens. Jó, por exemplo, um deles. Abraão, José, eles foram riquíssimos, Davi, mas isso não os atrapalhou a continuar servindo a Deus. A não permitir que a pedagogia de Cristo nos alcançasse e fôssemos capazes de experimentar a graça no meio de uma sociedade como a gente vive hoje, já vivendo de uma maneira totalmente contrária. Nossas feridas são fonte de consolo. Precisam ser. Precisam ser. Não somos confortados para vivermos confortáveis, e sim para sermos confortadores. O Deus Consolador nos torna consoladores. Esta é a promessa. Vivemos para servir e não para sermos servidos. Uma nova perspectiva de vida que nós precisamos para aguentar o tranco dessa vida. As dificuldades, os problemas. Eu lembro, e você lembra também de Pedro naquela situação de que Jesus disse: você vai me negar 3 vezes, está dizendo que morre por mim, mas na hora H você vai. E quando aconteceu isso, ele se lembrou. E quando Jesus ressuscita e toca no assunto, ele foi libertado, porque naquele dia ele foi um consolado e se tornou um consolador. Porque no meio da vida eu vou ver reveses acontecendo, às vezes comigo, às vezes com o pessoal ao nosso redor, e eu sei onde foi que eu errei, pisei na bola, e eu sei que eu posso ajudar alguém que está passando aquilo que eu já passei. Que Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana maravilhoso na presença de Deus, que você seja um confortador, um consolador para aqueles que estão ao seu redor. E se você está no meio da angústia, lembra, é pedagogia de Deus, é preparando você para esse trabalho de ser um consolador que Deus planejou que fôssemos. Se anima! Se anima! Deus está trabalhando na nossa vida. Eu sei disso. No meio dessa pandemia toda, tem um Deus que nos consola para sermos consoladores. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance e que você se torne cada dia mais um homem, uma mulher capaz de entender a vontade de Deus e vivê-la, não apenas por aquele momento da dor, da angústia, mas como um estilo de vida, como um ser humano que entendeu o que Deus quer e por que Deus quer. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.